Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão nesse frio do sul, nesse inverno? Espero que todos estejam bem abrigados, bem quentinhos. E vamos para mais uma exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo de hoje é o capítulo 17, Sejam Perfeitos. E antes da gente começar, eu quero convidá-los mais uma vez para serem semeadores, né, do nosso trabalho aqui, da divulgação da doutrina espírita. Então, se vocês gostarem de qualquer vídeo do nosso canal da Elos, curtam, compartilhem os conteúdos, para que a gente possa fazer com que essa atitude seja de divulgar, de disseminar a doutrina, né, o bem, as informações boas na internet. Né, abafar essas coisas ruins geradas na internet e deixar que as coisas boas apareçam para as outras pessoas. A gente solicita isso não para divulgar a nossa casa, nem para ter visualização, mas sim simplesmente para juntos fazermos o bem. Tá bom, gente? Então vamos para a nossa oração, fechando os nossos olhos, estando confortáveis onde estivermos, seja deitado, sentado, de pé, enfim. E respirando bem fundo, vamos elevando nosso pensamento ao Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, imensamente por tudo de mais maravilhoso que o Senhor nos proporciona, pelas casas que nos abrigam, pelo conforto dos nossos lares. Somos gratos a Ti, Pai, por tudo, imensamente, pela nossa saúde, pela proteção feita pelos nossos anjos de guarda, por todas as oportunidades e por todos os aprendizados que o Senhor nos proporciona a cada instante. Agradecemos também pela nossa encarnação e te pedimos, Senhor, que nesse momento, nesses minutos que dedicamos a relembrarmos um ensinamento do Cristo, que possamos receber a visita da espiritualidade superior onde estivermos e que ela possa reequilibrar as nossas energias, restaurando-as e harmonizando os nossos corpos, a nossa mente, o nosso espírito, trazendo saúde, paz e muita leveza para as nossas vidas. E pedimos que seja feita a proteção nossa e dos lugares em que estamos, para que nós possamos nos concentrar nesses minutos, nesse momento, e absorvermos ao máximo o ensinamento proposto para essa exposição. Agradecemos a Ti, à espiritualidade superior, aos mentores da Elos de Luz e aos nossos mentores, e pedimos autorização, então, para darmos por aberta a exposição de hoje. Que assim seja. Então, minha gente, esse capítulo, ele começa com uma passagem de Mateus, dizendo: Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa é uma passagem que em Jesus fala, né, essa parte, e aqui mais uma vez a gente tem que ter atenção para não levarmos ao pé da letra o que é dito. Porque se a gente for analisar essa frase, a gente vai ver que vai contra tudo que a gente viu até aqui. Porque a gente sabe que somos espíritos ainda muito imperfeitos. E que falta muito ainda para a gente se aproximar à perfeição de Deus. Então, como que Jesus ia solicitar para que nós tivéssemos a perfeição como nosso Pai? Então essas palavras, elas devem ser entendidas num sentido de perfeição relativa, no qual somos aptos a ter e que mais nos aproxima da divindade. E no que consiste essa perfeição que Jesus nos convida a trabalharmos nesse capítulo? Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem, ou seja, a essência dessa perfeição relativa é a caridade na sua mais ampla compreensão, porque implica na prática de todas as outras virtudes. Então, se a gente começar a tentar
mostrar nossa perfeição ao máximo através da caridade, todas as outras virtudes serão praticadas, serão trabalhadas em nós também. E seguindo o capítulo, ele nos apresenta então as características que demonstram essa perfeição relativa. E ele começa nos falando do homem de bem. E dentre as inúmeras características destacadas do homem de bem, aqui nesse capítulo, eu separei algumas para a gente poder refletir. Na verdade, foram 7 que eu separei, mas tem várias outras lá. Então é só conferir lá, ler o capítulo, que vocês vão ver que tem várias características desse homem de bem. E a primeira que eu separei então é ser bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque o homem de bem, ele vê a todos como irmãos. Ou seja, é ser bom como o samaritano da palestra que a gente já viu. É não ter preconceitos, é ajudar por saber que todos fazemos parte de uma mesma família, família universal, exercendo assim então a fraternidade. O homem de bem também tem como característica respeitar nos outros todas as convicções sinceras e não lançar a repressão aos que não pensam como ele. Isso, além de ser um exercício do próprio respeito em si, é aceitar as pessoas e aceitar que elas podem ter opiniões e verdades diferentes da nossa. E tá tudo bem, todos estamos convivendo bem, mesmo com essas diferenças. O homem de bem também toma como guia a caridade em todas as circunstâncias. Então nos relembra lá do iniciozinho do capítulo, em que se a gente seguir os ensinamentos e ter como guia somente a caridade, ela já fará a gente trabalhar as nossas outras virtudes e trará também para as nossas vidas a felicidade verdadeira. O homem de bem, ele não alimenta o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança. Ele perdoa e esquece as ofensas e só lembra dos benefícios, por saber que ele será perdoado conforme ele perdoar. Ou seja, é ser puro de coração, é trazer essa pureza de não alimentar os sentimentos ruins dentro de nós e perdoar sempre, lembrando somente o ensinamento que trouxe determinado sofrimento para nós. A gente fala quase em todos os capítulos de perdão, porque perdão realmente é uma chave de libertação, né? É um sentimento que nos traz muita leveza, coisa boa assim para o nosso coração e para a nossa mente, nos alivia. O homem de bem, ele também nunca se satisfaz com os defeitos alheios, nem coloca esses defeitos em evidência. Ele procura sempre o bem, para que esse bem possa atenuar o mal. E é o que a gente fala na Elos, né, durante várias exposições, de destacar sempre o lado positivo do outro e de nós mesmos, da nossa vida, deixando os defeitos em segundo plano, né? Então é procurar olhar o lado bom da vida, olhar o lado bom das pessoas, porque todos nós temos um lado bom. É estudar as próprias imperfeições e trabalhar incessantemente em combatê-las. Isso também é uma característica do homem de bem. E aí, olha quem apareceu novamente aqui para nós: a reforma íntima. Se autoconhecer e trabalhar as nossas imperfeições faz parte de sermos um homem de bem. Também é usar, mas não abusar, dos bens que nos são concedidos. Como a gente viu na palestra passada, sabemos que tudo é de Deus e que teremos que prestar contas do bom uso desse empréstimo que Ele nos fez. Nesse capítulo, então, são discriminadas algumas qualidades, mas não todas, que distinguem o homem de bem. Mas, se a gente se esforçar em possuir algumas delas, a gente já vai estar no caminho que nos conduzirá a todas as outras características. Porque se a gente se esforçar em trabalhar uma delas na nossa vida, todas as outras vão vir
como consequência do nosso desenvolvimento espiritual. Além do homem de bem, ele nos traz as características dos bons espíritas. E quando a gente verifica isso, a gente vê que as características do bom espírita é todas as características do homem de bem com o espiritismo junto. Porque quando o espiritismo é bem compreendido e principalmente bem sentido, ele nos leva a sermos homens de bem. E porque essas características, umas complementam as outras. E o espírita, então, o verdadeiro espírita, é o verdadeiro cristão. É aquela pessoa que quer o bem do próximo. O espiritismo só faz com que a gente ative essas características, se nós quisermos, é claro. E o espiritismo, ele não institui nenhuma nova moral nas nossas vidas. Ele apenas nos facilita no uso da nossa inteligência e na compreensão e prática desses ensinamentos do Cristo, nos ajudando então nessa construção da nossa fé inabalável e esclarecida, raciocinada, e também nos ajudando a praticarmos todas essas virtudes que o homem de bem possui, porque o homem de bem nada mais é do que um cristão que segue os ensinamentos do Cristo, e um bom espírita nada mais é do que um cristão que segue os ensinamentos de Cristo com uma fé raciocinada baseada no que os espíritos nos ensinam. E será então que é necessário, para compreender o espiritismo, ter uma inteligência fora do comum? E nesse capítulo Allan Kardec nos fala que não, que todas as inteligências podem compreender o espiritismo. Basta somente o nosso esforço e um certo grau de sensibilidade, que ele chamou de maturidade do senso moral. E essa maturidade, ela independe da idade e do grau de instrução, porque ela é própria do desenvolvimento do espírito encarnado. E a gente tem dois tipos de espírita. Quando a gente não enxerga, quando a gente não consegue transformar os nossos hábitos, né, enxergar com essa visão do infinito que o espiritismo nos mostra, é porque ainda a crença no espiritismo não chega ao ponto de nos fazer modificarmos as nossas tendências que ainda estão instintivas em nós, e não nos deixa então sermos guiados por esse raio de luz que veio através dos ensinos de Jesus. Essas características são dos espíritas imperfeitos, que se desviam então do caminho, se afastam muitas vezes do espiritismo, justamente porque se recusam a essa obrigação de se reformar, de se melhorar, de se trabalhar, de enxergar o que nós temos dentro de nós, deixando então as fraquezas tomarem conta da vida, né, e nos desviando desses caminhos. Se nós analisarmos, às vezes a gente assume as características de um espírita imperfeito, mas Jesus nos convida a assumirmos o compromisso de exercermos a nossa perfeição relativa e darmos o nosso melhor, de enfrentarmos as nossas fraquezas e persistirmos no caminho reto, compreendendo os ensinamentos do Espiritismo, nos esforçando para nos modificarmos, para modificarmos os nossos hábitos, para nos melhorarmos, porque isso vai fazer bem para nós mesmos. Não é para agradar ninguém, é para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento moral, para termos uma vida melhor também. E é claro, né, para sermos reconhecidos por Deus por esse esforço. Então, o verdadeiro espírita, ele possui essas características. Ele é tocado no coração e a sua fé se torna inabalável com o espiritismo. E aí vem uma frase, que é a frase que a gente vai ver sempre alguém falando, e que ela é muito verdadeira. A gente tem que lembrar dela sempre na nossa vida, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que
que emprega para domar as suas inclinações más. Ou seja, não se reconhece o espírita porque ele lê uma biblioteca inteira de livros espíritas, não se reconhece um espírita só porque ele é um expositor, só porque ele é um passista, não se reconhece um espírita por N outros motivos, mas sim pela sua verdadeira transformação moral e pelo seu esforço em domar as más inclinações. Jesus sempre traz uma parábola para a gente refletir, né? Que é a parábola do semeador. E ela exprime, né? Ela expressa perfeitamente as diferentes maneiras que o ensino do Evangelho, do Espiritismo, é recebido pelas pessoas. Então, eu convido vocês a lerem a parábola nesse capítulo e eu só vou explicar ela para não se estender muito a nossa exposição. Então, em algumas pessoas, os ensinos do Evangelho não fazem efeito. É como as sementes que caíram pelo caminho e os pássaros comeram. Não frutifica, não germina, não acontece nada. Em outras pessoas, ela não dá frutos. A semente, ela cai sobre o solo pedregoso, né? Cai sobre aquela pessoa e apesar de ter germinado, de ter tocado, né, na pessoa lá no fundo, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue crescer e esses ensinos então acabam sendo desfeitos, né? Não dá frutos, não vai se desenvolvendo dentro da pessoa. Ela germina, mas não cresce. Tem pessoas que os ensinos de Jesus, né, a semente, ela caiu entre os espinheiros, né? Ela conseguiu ser plantada ali naquele coração. Ela germinou e cresceu um pouco, mas veio as outras prioridades da vida e abafaram. Ou são aquelas pessoas que se interessam pelo espiritismo somente pelos fatos curiosos, né, pelo misticismo que agregam ao espiritismo, e não por quererem aprender o ensinamento de Jesus e tentar aplicar na sua vida. Então, essa semente é abafada e ela acaba morrendo. E em outras pessoas, esses ensinos, essas sementes, caíram nessa terra boa, nesse coração que estava aberto a receber. E aí é onde germinou, cresceu e frutifica até hoje. Ou seja, onde o espiritismo entrou no coração e esse ensino é trabalhado, é aplicado na vida e vai transformando aquela pessoa e vai evoluindo aquele espírita. Essa parábola é muito bonita, né? Ela faz uma comparação entre a planta e nós, né? Então, que a gente seja aquelas pessoas que nessa parábola é o terreno fértil, é o terreno onde essa semente vai germinar, vai crescer, vai frutificar e vai conseguir se ampliar e transformar, né? Nós em grandes árvores de propagação desse ensino de Jesus. E aí com isso a gente consegue ser bom espírita, a gente consegue ser homem de bem, a gente consegue mostrar a nossa perfeição relativa. Mas vem os espíritos então, nas instruções dos espíritos, vem eles então nos falar um pouco desse capítulo. E começa-se então com a questão do dever. Vem o espírito de Lázaro e nos fala sobre esse dever, que é a nossa obrigação moral, primeiramente com a gente, sempre, e em seguida com os outros. E o dever é uma lei da vida. Então, na ordem dos nossos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir, porque ele se torna antagônico com as nossas atrações mais materialistas, né? Ou mais de interesse próprio ao invés do interesse do coletivo. O dever, ele muitas vezes é difícil de se cumprir porque a gente coloca outras prioridades à frente do dever,
que acabam se tornando egoístas ou orgulhosas. O dever, ele é exercido e ele não tem testemunhas das suas vitórias e não está sujeita à repressão se houver alguma derrota. O que isso quer dizer? Quando a gente cumpre o dever, ninguém vê, olha que legal, a pessoa cumpriu um dever, né? Ou quando a gente não consegue cumprir aquele dever, a gente não é recriminada. Ai, olha lá, ó, não conseguiu fazer o dever dela. Não tem esse julgamento de fora. Porque o dever é do nosso íntimo, é de cada um de nós. E ele é entregue ao nosso livre-arbítrio. Essa obrigação é a gente que escolhe se vai fazer ou não. Se eu tenho o dever de ir trabalhar todos os dias e eu resolvo não ir, isso é um livre-arbítrio meu, que terá consequências e, por sua vez, eu vou deixar de estar cumprindo o meu dever. Se eu tenho o dever de honrar o meu pai e a minha mãe e eu deixo de prestar este dever, eu estou indo contra uma lei da vida. Eu estou deixando de exercer esse dever. E aí, Lázaro nos diz que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo de causa própria. Ou seja, quando a gente cumpre um dever, e um dever moral, que é o que Lázaro está falando aqui, a gente muitas vezes deixa de lado as nossas vontades, as nossas prioridades para cumprir aquele dever. Ele é ao mesmo tempo o nosso juiz e o nosso escravo. Não cumprir o dever vai fazer o juiz da nossa consciência nos julgar. E se a gente for fazer o dever, a gente pode estar se sentindo talvez um escravo dessa obrigação, mas ao mesmo tempo a gente se sente bem por estar fazendo. Então a nossa consciência, ela é a guardiã da nossa honestidade interior e ela vai nos advertir, principalmente se a gente estiver tentando ser um homem de bem. Ela vai nos dizer, realmente tu não vai lá visitar o fulano? Realmente tu não vai trabalhar porque tu tá com preguiça? Tu não vai deixar de cumprir esse teu dever por causa disso? A consciência vai te questionar essas coisas, vai nos questionar. E aí, então, cabe a nós escolher se a gente vai acatar a nossa consciência, né? Vai dizer, não, realmente eu vou lá, eu vou cumprir esse dever, é minha obrigação, eu vou lá e depois eu me livro, né? Tô bem, tô em paz com a minha consciência. Ou não, eu vou deixar então as minhas paixões tomar conta de mim e vou dizer, não, deixa isso pra lá. Só que a consciência, vocês sabem que ela fica martelando ali, né, o tempo todo. E aí vai nos gerando culpa, vai nos gerando outros sentimentos que não é bom a gente ter, né? Então que a gente sempre cumpra os nossos deveres. E a sensação de dever cumprido nos deixa muito bem. E é quando a gente consegue exercer, né, consegue se sentir bem por esse dever cumprido, a gente se eleva. A gente consegue ver o quanto a gente cresceu, o quanto a gente consegue realmente se dedicar à nossa moral. Também nos é falado na instrução dos Espíritos sobre a virtude. E o François Nicolas Madeleine, que eu não sei se é esse o nome como que se pronuncia, mas enfim, esse senhor francês muito simpático, ele vem então nos falar sobre a virtude e a posição de superiores e inferiores. E a virtude a gente sabe que é as nossas qualidades essenciais e é as qualidades que constituem um homem de bem. A gente não é virtuoso quando a gente faz justamente a ostentação de uma virtude, porque aí falta a principal qualidade da virtude, que é a modéstia, e aí a pessoa possui o principal vício, que é o orgulho. A virtude, ela não se exibe, nenhuma delas, ela se demonstra através dos nossos atos, da nossa prática do bem com desinteresse. O François, então, ele nos convida a praticarmos essa virtude verdadeiramente cristã e espírita e afastarmos do nosso coração tudo que seja de orgulho, de vaidade, de amor próprio, tudo que prejudica a imagem tão bonita das qualidades que possuímos, tudo que abafa as nossas qualidades. Então que a gente procure
trabalhar as nossas virtudes e combater os nossos defeitos, para que as nossas qualidades sejam mostradas, porque uma pessoa perfeita, ela tem qualidades, e a gente tem que descobrir em nós quais as qualidades que nós temos. Lembrando sempre que mais vale poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. Então, se a gente só consegue ser caridoso, corajoso e benevolente, não tem problema se a gente não ser outras tantas virtudes que a gente possui e que a gente ainda não descobriu. A gente só consegue fazer essas. Então, tudo bem. Mas se dizer virtuoso, ter 500.000 virtudes, isso já não tem nenhuma, porque o maior vício que possui é o orgulho de si mesmo. E aí, na questão de superiores e inferiores, ele nos fala da questão da autoridade, que é a mesma coisa da riqueza. É uma situação em que é necessário prestar contas depois. A autoridade que Deus dá para as pessoas não é para proporcionar o prazer de mandar e desmandar. Deus confere essa autoridade como título de missão ou de prova, e Deus pode retirar a qualquer momento quando julgar conveniente. É a mesma coisa da riqueza. A gente já viu nas palestras passadas. Então, todo aquele que possui uma autoridade, um chefe de trabalho, um governante, um coordenador de grupo, ele tem almas ao seu cargo. Ele responderá pelo bem ou pelo mau direcionamento que deu a essas almas, a esses subordinados. E sobre essa pessoa que possui autoridade também vai recair todas as faltas que essas pessoas que estão sob sua ordem cometeram, e todos os vícios que foram arrastados pelas consequências desse mau direcionamento ou desses maus exemplos. Então, para vocês verem como a riqueza e a autoridade são duas provas bem complexas. E do mesmo modo, se essa pessoa direciona bem, ela vai colher bons frutos pelo seu empenho que empregou em conduzir essas pessoas a fazerem o bem, a exercerem o bem. Então, todo homem na Terra tem uma missão, grande ou pequena, qualquer que seja ela. Sempre lhe é dada para o bem. A gente recebe uma missão para fazer o bem. É sempre deixar claro, qual é o meu propósito de vida? Fazer o bem. Esse é o propósito, em todos os lugares que a gente for. Então, o superior, ele possui a autoridade, mas essa autoridade tem que estar alinhada aos ensinamentos do Cristo, né? Tem que estar tendo como base a ética moral do Cristo. E aí a gente sabe que o Espiritismo nos explica sobre a lei da ação e reação, que age sobre todos nós. E Jesus nos ensinou que é necessário a gente fazer para o outro aquilo que a gente gostaria de fazer para nós. Então, se o superior tem todos esses deveres, o inferior também possui, gente. Não vai se isentando só porque a gente é subordinado a alguém. Então, o inferior, a pessoa que está no posto de sem autoridade, para não falar inferior, ela também tem o seu dever de cumprir, né, os desígnios dessa autoridade. Sempre lembrando se vai de encontro com a moral, né, com o bom senso que Jesus nos explica através do Evangelho. Então, nesse caso, é sempre pagar o mal com o bem, como a gente já viu nas palestras passadas também, né? Mesmo que o nosso chefe nos direcione de uma maneira errada, que a gente não vá por esse direcionamento e que a gente não retribua o mal com o mal. E que as responsabilidades de um não justificam agirmos da mesma maneira. Então, não é porque o colega de trabalho faltou ou fica acochambrando lá no trabalho que a gente vai fazer o mesmo. Nós temos que dar o nosso melhor. Lembre-se que sejam perfeitos. Sejam perfeitos na posição de superiores e sejam perfeitos na posição de inferiores. Sejam perfeitos em todas as tarefas do dia. É isso que Jesus nos convida a fazermos. E aí ele nos termina, vai mais para o início do
do fim do capítulo, ele vai nos dizendo então sobre o homem no mundo, né? Sobre usarmos tudo isso que a gente viu para exercermos no mundo. Então, que a gente não fique pensando muito nas coisas ruins, né, que a gente vê acontecerem no mundo, que a gente não fique preso a esse pensamento mundano, a esse pensamento fútil que pode nos desequilibrar. Então, os Espíritos nos convidam a não julgarmos e nos dedicarmos a vivenciar a vida como ela é, a vivenciar essa vida em sociedade. Não é só porque somos espíritas, porque estamos tentando ser perfeitos, que nós precisamos viver uma vida mística e isolada do mundo. Não, é viver no dia a dia, ali com as pessoas que são diferentes da gente, justamente para a gente trabalhar aquilo que nos incomoda. E aí a gente conseguir então demonstrar a nossa perfeição relativa para o mundo, analisando os nossos atos diários. E sempre que a gente começar ou acabar uma tarefa, que a gente pense em Deus, que a gente peça força e proteção para desempenhar uma tarefa e que a gente agradeça quando essa tarefa for concluída. Então, o homem no mundo, ele tem Deus no coração e no pensamento. E isso é um convite a nós habituarmos a estarmos sempre em comunhão com o Pai Maior, sempre sentindo a sua presença no nosso cotidiano. E no final, ele dá um puxão de orelha na gente, principalmente nessa quarentena. O Espírito George, então, ele nos explica da importância de cuidarmos do nosso corpo, porque o nosso corpo influenciará na nossa saúde e na nossa alma. É necessário que nós tenhamos o corpo são, disposto e forte para que o espírito evolua e para que a gente entenda, e aí o Espiritismo nos comprova isso, que há uma relação entre corpo e alma, e essa relação é de dependência mútua. Então é importante cuidarmos dos dois. O Espírito George então nos convida a amarmos a nossa alma, mas a cuidarmos igualmente do nosso corpo, porque ele é um instrumento da nossa alma. E não darmos atenção às necessidades da nossa própria natureza é não darmos atenção à lei de Deus. Isso significa que a natureza do nosso corpo exige movimento, exige exercício. Fomos feitos para isso. E a nossa alma necessita de espiritualidade, de meditação, de conhecimento para se desenvolver. Então, não vamos castigar o nosso corpo pela falta que a gente comete através do nosso livre-arbítrio, porque a gente é responsável por isso. E aí, então, na quarentena, a gente não faz exercício, ainda mais nesse frio. Mas vamos tentar se mexer, gente. Vamos tentar sair um pouco da cadeira, quem está em home office, dar uma volta, se esticar, se alongar, fazer um yoga, fazer uma meditação, trabalhar o nosso corpo, beber muita água, né? Para quem está escutando as lives da Tânia, viu que ela sempre está nos cutucando para a gente tomar água, para hidratar o nosso corpo, mas também respirar corretamente, agirmos corretamente para oxigenar a nossa mente, o nosso corpo e trabalhar a nossa espiritualidade, sempre em conjunto com o nosso corpo físico. E aí a reflexão desse capítulo é que Jesus e os Espíritos nos convidam a trabalharmos as características do homem de bem, dos bons espíritas, exercendo os nossos deveres, desenvolvendo as nossas virtudes, tanto no tratamento com as pessoas que convivem conosco no nosso cotidiano, como também com todos os irmãos desse planeta. E lembrando sempre de cuidarmos do nosso corpo e do nosso espírito. Assim, a gente está sendo perfeitos. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para hoje. E continue acompanhando as nossas palestras. Tem as palestras dos meninos aí durante essa semana. E eu agradeço muito vocês estarem aqui até esse momento. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar bem fundo. E só temos a te agradecer, meu Deus, por relembrarmos esse ensinamento do Cristo e por conseguirmos, Pai, refletir sobre esse capítulo e tentarmos, a partir de agora, mostrarmos a nossa perfeição ao máximo no nosso cotidiano. Somos imensamente gratos à espiritualidade que trabalhou os nossos corpos e as nossas energias
e também trabalhou os locais onde estamos nesse momento. Agradecemos muito por esse trabalho realizado e por nos sentirmos bem melhores, Pai. Agradecemos os nossos mentores e os mentores da Elos de Luz e damos por encerrada a exposição de hoje. Que assim seja. Então, conto com vocês na próxima semana. Até mais!